Olá, assista a partir de agora o TJSC na TV com exclusividade aqui na sua TVAL. E o nosso entrevistado de hoje é o juiz de direito Alexandre Moraes da Rosa, que fala sobre a privatização dos presídios. Acompanhe. Doutor, a privatização dos presídios é uma saída para o problema de superlotação deles? É uma fraude. A privatização dos presídios ela vem num contexto um pouco mais ampliado, que significa o uso populista do direito penal para salvar ou dar uma sensação de segurança para mim, para você e para toda a população. Os meus parentes adoram pensar que gente presa significa mais segurança para ela. E essa lógica é vendida por uma indústria que hoje lucra e lucra muito com a desgraça de todos nós. Essa ideia da privatização surge historicamente com uma ideia americana, e nós temos desde a 13ª emenda para os Estados Unidos uma lógica, tem até um filme 13ª emenda que está no Netflix, que vocês podem assistir, que é esclarecedor para quem continua apostando em punição. E essa 13ª emenda mostra o quê? Com a saída da visão escravista, nós tínhamos que fazer o quê? Lidar com uma população negra. E o que se faz com essa população negra? Se faz que você é livre desde que você não seja preso. Surge uma ideia de encarceramento, de leis de segregação que são historicamente realizadas nos Estados Unidos. A perspectiva é que 1 a cada 3 negros americanos seja preso. Essa é a estatística atual, 1 a cada 3. Brancos, 1 a cada 17. Nós temos uma população carcerária enorme. E o que nós temos com uma população carcerária enorme? A possibilidade de lucros. Possibilidade de lucros que violam a regra de criação do próprio Estado. Quando nós criamos o Estado, se você não colou nas provas de teoria de ciência política, sabe que nós criamos o Estado por quê? Porque senão seria a lei do mais forte. E a ideia do Estado fazer o processo, fazer a punição e executar a punição é que isso não pode ser privado. E não pode ser privado por motivos básicos. Motivos básicos por quem está na iniciativa privada, que é lucro. O Estado não necessariamente exerce uma função de lucro. Aqui, quando nós segregamos o ápice daquilo que seria o fundamento de uma democracia, que é a liberdade, nós precisamos fazer em nome do Estado. A falácia da privatização vem numa lógica de sucateamento histórico do sistema prisional. O sistema prisional historicamente é sucateado, nós não temos a criação de mecanismos, nós temos hoje um domínio irrestrito das facções, hoje não há, que afirmo categoricamente, hoje o Estado não controla o sistema prisional e o pior de tudo isso é que você vem com uma saída que aparentemente é boa, a saída em que você cria estabelecimentos privados, estabelecimentos que você seleciona quem vai entrar. As pessoas não podem ter visto, as pessoas querem trabalhar porque lá você vai explorar. Você e qualquer um, se pensarmos com uma lógica capitalista, nós não queríamos um hotel lotado o tempo inteiro, porque isso dá lucro. Contratos enormes de 20 anos, 20, 30 anos de lucro permanente, com taxa de ocupação garantida, mesmo que não se ocupe as vagas, você quer. Então o que você tem hoje é a construção de uma falácia. Se você pegar os deputados e senadores que são financiados pelo povo que pensa a privatização como mecanismo, ela vende, porque aparentemente ela mostra para a população que as pessoas presas e em presídios privados têm melhores condições e podem sair melhor. Isso tudo é uma grande falácia. Tem uma visão similar um professor de Sociologia da Universidade de São Paulo, da USP, chamado Laurindo Minhoto, que ele é autor, inclusive, do livro Privatização de Presídios e Criminalidade. Ele diz que o Estado está delegando sua função mais primitiva, seu poder punitivo e o monopólio da violência. Então o senhor concorda com essa linha de raciocínio dele? Sim, sem dúvida. O Minhoto, o livro dele é fantástico porque ele consegue mostrar, passo a passo, que se você perguntar para qualquer um, por que nós queremos o Estado? O Estado surge como? O Estado surge o quê? Da passagem do estado de natureza, em que o mais forte fazia prevalecer, independente de regra, nós criamos uma terceira figura que é o Estado. Esse Estado assume para si o monopólio da punição e agora, diante da sua incapacidade de executar, incapacidade que não é impossível. Em vários países do mundo isso é possível. O que se fez no Brasil? É uma junção de uma corja de políticos que faz com que nós tenhamos a entrega do fundamento do Estado para uma série de interessados em lucrar muito com a iniciativa privada. Sabe por quê? Porque na iniciativa privada, quando você coloca as pessoas lá, sabe que eles não têm direito trabalhistas? Eles trabalham e eles têm, cada 3 dias trabalhados, eles tiram um da pena. Então eles querem trabalhar, o sonho deles é trabalhar. E eles trabalham sem garantias de trabalho, sem verbas trabalhistas, e não seria uma maravilha para ti? Nós temos uma empresa, se pensarmos na lógica capitalista, uma empresa que não paga benefícios previdenciários por trabalhadores ávidos por trabalhar e que sabem que se não se comportarem, não produzir, não sairão. A falácia maior é que em Minas Gerais, onde esse grande mecanismo vem, que é onde vai ser estudado, as pessoas não estudam em boa parte dos seus
dos estabelecimentos. Contratos longuíssimos, de 27 anos de lucro estupendo. Hoje em dia fala-se, mas é mais caro, é mais barato da iniciativa privada, é mais barato por uma série de fatores que engessam o poder público, mas não significa que é melhor. Significa que nós temos uma manipulação das premissas para que possamos legitimar a exploração humana. Isso se deu, isso não é novidade em boa parte do sistema americano. Se você for estudar a lógica da criação de várias leis americanas que implicaram encarceramento, como o Three Strike, que é a terceira vez o cara vai preso definitivamente, toda a lógica de criação de uma política de lei e ordem que surge com vários fatores, uma ganha-folha com Rodolfo Giuliani em Nova York, e vários fatores que aparentemente tiraram a criminalidade, que diminui a criminalidade. Mas no fundo, tem outros fatores sociológicos que modificaram a diminuição do crime nos Estados Unidos. Dá um exemplo. Quem foi a Nova York na década de 80, década de 90, sabia que Nova York era um problema caótico. Depois nós temos uma expectativa de explosão da criminalidade, jovens agressivos e tal. Surge o quê? Surge um mecanismo de diminuição da violência. Tolerância zero conhecida. Né? Agregas disse que é pela tolerância zero. Hoje em dia, os economistas, e vários deles, gente que é reconhecida, vai dizer que o grande fator de diminuição da criminalidade nos Estados Unidos não tem nada a ver com tolerância zero. Tem a ver com uma decisão da Corte Suprema no Rose versus Wade, de 1973, que legitimou o aborto. Filhos não queridos não nasceram. Que diminuiu a nossa faixa etária e diminuiu, por via de consequência, crianças abandonadas, adolescentes abandonados e pessoas do gênero. Daí que surge um outro fator, que é, você fez um encarceramento em massa de pais negros. Como é que você mantém uma criação de filhos em que você não tem saúde pública, você não tem instrumental educacional e você tem famílias desgarradas no que se refere à execução da familiar, que só tem mãe ou não tem condições de executar a sua condição familiar. Isso tem repercutido o quê? Em situações de violação. E eu posso te contar um exemplo, que eu acho que o Luiz Eduardo Soares, que foi secretário-geral de Segurança Pública, diz isso. Ele diz que ele entrou num táxi e o cara diz assim para ele, tá muito violento isso, não dá para pegar qualquer um na rua, porque ontem um adolescente matou um taxista, um pai de família, uma pessoa de bem e tal. E agora como é que fica a mulher dele? A mulher dele vai ter que conviver, tem que pagar o carro, não vai ter condições de manter o carro, como é que vai sobreviver? E ele tem filhos. E esses filhos vão crescer como? Vão crescer abandonados e tal. E que depois disso tudo, o Luiz Eduardo Soares diz assim, pois é, tu sabe se esse guri que acabou de fazer assalto também não foi filho de alguém que foi morto dessa ordem? Porque nós sequestramos, nós somos cínicos, nós temos uma estrutura que é cínica, um direito penal que pega as mesmas pessoas, porque você deve estar acompanhado, quem assiste sabe, na Lava Jato, por exemplo, se apregou que está se pregando corrupção e escambau, as pessoas têm condenações de 2 anos, 3 anos, que é menos do que um furtador de fralda. O cara vai na farmácia e furta a fralda, está ganhando 2 anos e 10 meses. Que país é esse que trabalha com uma litigância frívola, uma litigância de menor potencial e trabalha com a lei da ordem? Lá em cima você não tem uma lei da ordem porque as pessoas têm dinheiro e podem devolver. O grande critério é que está se devolvendo dinheiro para o Estado. Então está se comprando a pena, e porque tem dinheiro, devolve-se o numerário e não tem mais punição. Num país em que nós somos altamente cínicos no que se refere ao direito penal, a privatização serve como mecanismo para... Eu não gosto da metáfora biológica, mas para usar o remédio errado na questão errada, porque você vai ter um reflexo disso tudo. Hoje em dia, os serviços estão privatizados, o Estado é refém, a população é refém, porque se o delegatário do serviço não quiser... Você imagina um país que tem 700 mil presos, Fábio, e que é tudo privado. A empresa não tem um alto poder de barganha de amanhã abandonar o serviço, se não conseguir um reajuste do contrato, se não conseguir um benefício maior. O poder de barganha que uma empresa dessa consegue exercer é o problema americano, que hoje em dia você tem ações dessas empresas que têm uma expectativa de curto, mas que alguns estados, dentre eles o Texas, se deu conta que, não dá para ficar gastando uma fortuna em presídios. Nós temos que usar esse dinheiro para, de alguma maneira, acoplar essas pessoas no ambiente social, engajá-los de alguma maneira. Então, o uso desse mesmo numerário, e isso é assustador. Santa Catarina, onde nós estamos, gastou em 2012 292 milhões de reais em segurança, em presídios. Hoje, em 2016, gastou quase 800 milhões, quase um mês de arrecadação. E sabe por quê? Porque quem pensa isso, quem amplia isso, é quem só ganha com a lógica da punição. A polícia, o Ministério Público, a magistratura, que lucram com isso, não lucram diretamente, mas pelo fortalecimento do seu poder de barganha.
Quanto mais violência, mais polícia você quer. Quanto mais violência, mais você aceita a violação de direitos. Tudo em nome da segurança. A manipulação é sem fim. Fiquei curioso sobre essa questão do permitir o aborto. Você acha que essa talvez seria uma alternativa, uma das alternativas? A gente não está falando que o aborto seria uma política disso. O que a gente pode dizer assim que é uma questão... Eu, particularmente, sou amplamente favorável ao aborto, em qualquer limitação. O que é? No Brasil é lei, é crime. Eu me falo como o ponto de vista de Alexandre, ideologicamente me parece que é possível. O que significou é que a taxa de nascimentos diminuiu. E isso é uma variável importante na quantidade de pessoas no futuro. O que os economistas americanos, 2 economistas principalmente, escreveram sobre isso, dizendo, eu tenho que levar em conta que o meu número de pessoas com idade jovem diminuiu. Isso impactou na redução da criminalidade ou não? Eles defendem que sim, outros defendem que não. E qual seria o modelo ideal na sua visão, já que uma vez que você tem um posicionamento bem assertivo sobre o assunto, qual seria o seu modelo ideal, juiz? O modelo ideal é, primeiro, as pessoas querem achar que tem que... você vai pensar, a massa, o senso comum, acha que prender resolve alguma coisa. Então leva o seu filho lá para deixar a pessoa internada. Hoje a gente sabe que hoje o sistema prisional não funciona. A lei de execução penal prevê uma regra de ressocialização. Como fala Eugênio Zaffaroni, como você quer ressocializar alguém que fica trancado num presídio sem condições nenhuma, passando fome, passando dificuldades? Por quê? Porque você acha que, sinceramente, ou você é cínico ou você não entende nada. Porque você, no fundo, quer que o cara sofra. Se você quer que o cara sofra, você assuma que você quer que o cara sofra. Você quer maltratar o sujeito. Se você quer maltratar o sujeito, o presídio funciona. Porque lá não tem regra. Lá funciona o prefeito da galeria, as facções. E as facções foram criadas, fomentadas pelo próprio Estado. Hoje em dia, quando se fala, porque o PCC e o PGC se faz isso. E sabe como é que se resolve isso? Com políticas claras. Se você pensar que nesse país nós temos basicamente 5 crimes, que tem uma população negra assustadora, uma população assustadoramente menor do que um salário mínimo, ninguém ganha um salário mínimo e vai preso. O que você pode fazer? Políticas inteligentes. Políticas inteligentes que passam pela superação de preconceitos básicos, primitivos. Preconceitos como com droga. Hoje a gente tem que legalizar tudo para poder, de alguma maneira, controlar. Porque eu não quero que o meu filho use droga. Tu não quer que teu filho engorde, tu não quer que teu filho fume, tu não quer que teu filho se arrisque. Isso tu tem que fazer o quê? Tu vai fazer com que ele aprenda com direito penal? Tu vai poder fazer com possibilidade de inserção? Para quem não tem futuro, R$500 por dia vendendo droga é negócio. É negócio. Só não é para quem mora no ar-condicionado e faz barba todo dia e tem cama quente. O cara que não tem... Mas ele o quê? Ele adota a lógica do crime como produto. Tem um monte de gente que lucra com isso. E quanto mais medo infligir, melhor, porque consegue fazer com que as ideias possam ser vendidas. Então, rapidamente, prender numa democracia uma escolha? Nós fizemos essa escolha, fizemos. Vamos prender certo. O mínimo de crimes possíveis, reduzir a malha de crimes, fazer uma postura básica em relação à legalização. O Estado pode controlar, é uma quantidade de dinheiro enorme. Onde é que surgiu esse negócio da luta contra as drogas? Surge com Nixon, depois vem Reagan, que assume essa lógica, que tinha um modelo clássico, que era um modelo de fazer o quê? De fazer algum inimigo. O inimigo era o traficante. Eu estou há 19 anos na magistratura, eu nunca julguei um traficante, eu só julgo o desdentado que mora com a mãe. Quem é que é traficante disso? A gente quer pegar os traficantes? Todo mundo, nós sabemos onde é que estão os traficantes nesse país. Quando um grande banco brasileiro, que é mundial, que fechou as portas do Brasil, estava lavando dinheiro, o que aconteceu com ele? Nada. O banco levou uma puniçãozinha. Onde é que a gente pode? Se a gente quiser, a gente pode fazer. Nós fomos alunos em 69. Nós temos plantação de drogas em alguns lugares desse mundo, não tem mecanismos tecnológicos para evitar a plantação? Tem, por que não se faz? Porque não se quer. É um grande jogo cínico para manter as estruturas do processo penal, do espetáculo e, fundamentalmente, para manter a opressão. Se você não tem um inimigo, você não consegue arregimentar. Antes era o drogado, depois o traficante que maltratava os filhinhos das grandes famílias, porque se for rico é coitado, se for pobre é vagabundo. Essa lógica maniqueísta é uma lógica altamente estereotipada. E se você quer de fato enfrentar a situação, você tem que fazer controles estatais. Porque eu não quero que meu filho use droga. Eu também não quero. Ninguém quer. Mas eu só tenho certeza que ninguém tem dúvida que o direito penal hoje, do jeito que se executa, não faz. Então você pode ter presídios minimamente adequados. Tem modelos sérios nesse país. O que você não pode fazer é acreditar que alguém que fique
fique 5, 6 anos num elevador, preso no elevador, onde cabem 8 pessoas e você tem 16, que essa pessoa saia de lá muito feliz e ressocializada. Perfeito. Infelizmente, juiz, nosso tempo é curto, a entrevista é excelente, instigante. Muito obrigado, viu? E agradeço a sua disposição.